Tem algum segredo para ter um sono bom? Primeiro, eu gosto de escutar alguma música para relaxar e meditar um pouco. Primeiro, o cara não está devendo. Segundo, com dinheiro. A mulher da gente bonita, tudo pronto, né? Você é muito cansado, você dorme um sono tão bom. Eu nem tenho esse bom sono, que eu acordo muito cedo. Muitas pessoas possuem segredos para dormir bem. A maioria, para ter o sono dos deuses, aposta nos colchões. Algumas pessoas só compram um produto se ele corresponder a alguns critérios de exigência. Eu vou pela qualidade, conforto. Os colchões estão à venda na maioria das lojas de comercialização de móveis domésticos. Existem os mais caros e os mais baratos. Os diferentes gostos e necessidades fazem da tarefa de comprar o produto uma missão verdadeiramente difícil. Especialistas afirmam que para se ter uma boa noite de sono não é necessariamente obrigatório comprar o colchão que tenha o preço mais elevado. Mas eles alertam, sim, que é necessário ter atenção na hora de escolher aquele que vai lhe acompanhar durante toda a noite. Por isso, na hora de escolher este seu amigo aqui, é preciso sim prestar atenção na qualidade dele. Isso foi o que fez a empresária Alexandra Souza. Durante 2 anos, ela teve problemas com insônia e por isso decidiu investir no quarto para ter um bom sono. Hoje a empresária dorme em cama italiana. O colchão também é especial e os travesseiros são de penas de ganso. Depois que eu comecei a experimentar, é a textura, é a maciez, ele se molda ao seu corpo. Enquanto que a espuma, ela já tem assim, um contato assim, um pouco mais grosseiro, incomoda mais. Então, é bem mais confortável mesmo. Você percebe pela manhã quando acorda. Além de investir nos equipamentos do quarto, ela também segue um verdadeiro ritual antes de cair no sono. Bebe água, lê, ouve um pouco de música e, por fim, bebe um chá de camomila, que, segundo ela, ajuda e muito a pegar no sono. Adepta a noites bem dormidas, atualmente Alexandra não é mais tão a favor das baladas e é defensora das noites de sono. Eu percebi que à medida que eu conseguia dormir 8 horas por noite, tá, eu era um profissional melhor, uma amiga, e aí minha vida ficou bem mais interessante. A empresária também avisa que essa história de quem dorme muito vive pouco não é verdade. Dormindo mais, a gente fica mais produtivo e a gente pode, o ideal é que a gente selecione que tipo de informação é interessante para a gente e que a gente aproveite ao máximo que a gente puder. Olha, o que ela faz muita coisa certinha, né, doutor? Ela se preocupou com o colchão, ela se preocupou em fazer a leitura, em ouvir um sonzinho, em tomar um chá de camomila. São algumas alternativas que você pode lançar a mão para ter uma boa noite de sono. O doutor Marcos Sabri vai explicar melhor para a gente agora por que é tão importante dormir bem, doutor. Claro, bom dia. Bom dia. É extremamente importante uma boa noite de sono, por vários motivos. O principal deles é que o sono é necessário para a memória, para a performance geral do cérebro, né? Para o corpo, assim, para as articulações, para o músculo, para o coração, basta o repouso, não precisa o sono. O sono realmente é necessário para o cérebro, né? Para formar a memória, reprocessar a memória, para continuar aprendendo e para ter uma boa performance intelectual no dia seguinte. Tem uma pergunta aqui que é muito interessante, que eu acho que tem tudo a ver para a gente entrar nesse tema. Se eu tenho algum problema, é a dona Marinalva, lá do povoado Lagoa da Mata. Ela diz, se tenho algum problema ou vejo alguma notícia ruim na TV à noite, quando vou dormir só faço cochilar, depois acordo e não consigo mais dormir pensando nos problemas. E isso é um fator sério. Você não se desliga do cotidiano, né? Exato. Existem 2 problemas. Um é a ansiedade, que é um problema em grande parte biológico, ele é genético, ou seja, ele é involuntário, né? E existe um problema que chama sobrecarga. Essa sobrecarga muitas vezes é autodeterminada, ou seja, muitas vezes as pessoas elas acabam, sem perceber, acumulando uma série de fatores estressantes durante o dia que ela não precisava acumular, né? Então uma coisa é você estar sobrecarregado de trabalho, sobrecarregado de problemas, isso são, assim, inevitáveis, você tenta lidar na medida do possível. Mas existem pessoas que acabam se sobrecarregando desnecessariamente, ou seja, elas têm uma reação desproporcional aos problemas e muitas vezes também acabam buscando coisas estressantes. Por exemplo,
os jornais trazem várias notícias boas e várias notícias não tão boas, né? Muitas vezes as pessoas acabam se concentrando mais nas notícias não boas, acabam causando para si mesmas um estresse completamente desnecessário. Né? A alimentação, doutor, tem alguma coisa a ver, interfere se você faz uma alimentação pesada, no horário já mais tarde, você pode ter uma noite de sono atrapalhada por causa disso? Com certeza, né? O sono é um momento em que ocorre o repouso articular, o repouso do coração, até a pressão arterial normalmente baixa durante o sono. É um repouso também para o cérebro, embora ele reprocesse e trabalhe ativamente durante algumas partes, né? Mas é um repouso também intestinal, né? Ou seja, realmente uma alimentação pesada, rica em gordura, rica até em carboidratos mesmo, mas principalmente em gorduras, ela é extremamente desaconselhável de ser realizada próximo do horário de dormir. É um momento de repouso geral, inclusive um repouso para o sistema digestivo. Bom, e qual é o período certo para dormir? Quantas horas por noite eu preciso dormir bem para acordar bem? A quantidade de horas que uma pessoa precisa dormir para se sentir bem, ela é determinada geneticamente. Então, na realidade, não existe uma quantidade correta que seja válida para todas as pessoas. Cada pessoa precisa descobrir qual é a necessidade que ela realmente tem. Por exemplo, eu às vezes atendo pessoas que dormem 6 horas por noite e nos procuram queixando-se que têm insônia. E muitas vezes elas precisam apenas de 6 horas, é a quantidade normal para elas, mas elas acham que precisam dormir mais, que devem dormir mais e tem uma interpretação equivocada. Acham que estão dormindo pouco e, na verdade, 6 horas para aquela pessoa estaria sendo o suficiente. E quando eu acordo e tenho uma sensação de que não dormi direito, doutor, apesar de eu ter dormido 6, 7 horas, mas eu acordo ainda cansada, acordo enfadada, significa dizer que eu posso ter tido algum problema durante o sono que me deixou com essa sensação na hora de acordar? Com certeza, né? Se a pessoa acorda com a sensação de que não descansou bastante, com certeza existe um problema. Ou é na quantidade de sono, ou é na qualidade do sono. A quantidade, a pessoa precisa observar o padrão rotineiro dela. Por exemplo, tem pessoas que dormiam 6 horas e começam a dormir 6 horas e meia, começam a dormir 7 horas, 7 horas e meia, e ela às vezes acha que está bem, porque está dormindo 8 horas, né, 7 horas e meia. Na verdade, o fato dela estar dormindo mais significa que ela está precisando de mais horas de sono. Geralmente, isso já é uma compensação de algum problema na qualidade do sono. E eu posso compensar isso dormindo durante o dia, por exemplo? Na realidade, se a pessoa está tendo necessidade de dormir durante o dia para compensar, é porque ela precisa também corrigir um problema, seja de quantidade, seja de qualidade. Mas sempre que a pessoa acorda com a sensação de que não dormiu bastante, que não foi reparador aquela noite de sono, ou se ela tem sintomas de sonolência durante o dia, isso significa, em quase 100% das vezes, que existe um problema relacionado ao sono e ao invés de ficar compensando com cochilos, ela precisa descobrir qual é o problema e tratar o problema. Bom, a Ana Tereza da Cidade Jardim tem uma pergunta interessante. Dormir muito emagrece? A gente falou ali na reportagem, né? Quem dorme mais vive mais, ou quem dorme menos vive menos. Tem alguma relação com, por exemplo, o emagrecimento com o metabolismo ou até com a questão da quantidade de vida, doutor? Eu desconheço qualquer relação entre essas duas variáveis, né? Novamente, a pessoa precisa descobrir a quantidade que ela realmente precisa, não dormir nem mais e nem dormir menos, né? Com relação a emagrecer, esse é um problema extremamente importante. Para emagrecer, ela precisa também dormir bem. Isso é uma coisa importante. Alguns problemas durante o sono alteram hormônios que dificultam o emagrecimento, principalmente o ronco e a apneia do sono. Eles aumentam o hormônio que dificulta o emagrecimento. Então, resumindo, precisa descobrir a quantidade, dormir bem, até para poder perder peso ou para se manter num peso correto. E aqui a Silvana tem uma pergunta também muito interessante, porque tem muita gente, doutor, que só consegue dormir se tomar um remédio para dormir. Ela faz o uso de um remédio para dormir todos os dias, ela toma essa medicação e ela quer saber se pode trazer algum problema para ela. Bom, qualquer remédio, ele pode trazer algum problema, independente de ser para o sono ou ser para uma outra indicação. É preciso saber se há realmente necessidade de usar um medicamento, seja ele qual for. Para dormir, quer dizer, indutor do sono, praticamente nunca é necessário. Praticamente nunca é necessário.
Muitas vezes a causa da insônia é depressão, é ansiedade ou é algum problema orgânico. Ou seja, de uma forma ou de outra, na imensa maioria das vezes, a insônia precisa de um tratamento que não é exatamente um indutor do sono. Precisa tratar a ansiedade, tratar a depressão ou tratar algum outro problema biológico. E o Ascânio do Saci pergunta o que tem a ver os sonhos e o pesadelo, se isso pode atrapalhar uma boa noite de sono. Com certeza. Agora, se a pessoa está tendo sonhos com frequência, mesmo que não seja um conteúdo ruim, que é o que a gente chama de pesadelo, isso significa que deve haver algum problema que está fazendo a pessoa despertar durante o sono, porque ela só lembra de 2, 3, 4, 5 sonhos se ela realmente estiver acordada durante o sonho. Então, a pessoa que queixa que está sonhando muito, na verdade, ela está acordando muito durante o sonho. E se ela está acordando muito, tem uma causa para isso, ela precisa descobrir, porque com certeza é algo que precisa de tratamento. Tá aqui, doutor Marcos, bom mesmo é a Solange aqui do Jockey, viu? Ela liga e diz, quando eu deito, já durmo e só acordo no outro dia, o mundo pode desabar, que eu não acordo. Tem muita gente com inveja de você, viu, Solange? Mas que bom que é o ideal, né, que seja isso aqui. Descansou, dormiu bem, acordou bem, isso é que é importante. Com certeza. O ideal é que a pessoa, ao deitar para dormir, não tenha dificuldade de iniciar o sono, demore 5, no máximo 10 minutos, isso é um pouquinho variável, mas no máximo 10 minutos, não acorde durante a noite, ou se acordar uma vez, volte a dormir sem dificuldade, acorde pela manhã no horário regular, com aquela sensação de que descansou, ou seja, sem aquela sensação de que precisa dormir mais, e durante o dia não tenha sintomas de privação de sono, quais sejam sonolência, dificuldade de concentração, dificuldade de memória, irritabilidade e muitas vezes até um aumento na frequência de acidentes, tanto domésticos como de trânsito, como acidentes de trabalho. Ou seja, se a pessoa não tem nada disso, ela pode dizer, independente da quantidade que ela dorme, se são 6 horas, 7 ou 8 horas, se ela não tem nenhum desses sintomas, ela pode dizer que dorme muito bem. Obrigada, doutor Marcos Sabri, conversando hoje com a gente sobre uma boa noite de sono. A gente espera ter dado ótimas dicas aí para você, eu tenho certeza que sim. Obrigada, doutor Marcos, um bom dia. Bom dia.